Meus queridos terceiranistas, mais uma vez, nosso segundo módulo. As questões de 7 até 13. Não é isso? Muito bem. São as questões de filosofia para o SSA. Aqueles mesmos assuntos que você viu para o Enem estão de novo presentes nessa prova do SSA. Não é isso? Vamos embora? Então, vamos lá. A sétima questão se refere às formas, às doutrinas que falam sobre o conhecimento. É a parte da filosofia denominada de gnosiologia. A questão está estruturada, não é, naquele modelo das provas da UPE. Não é? Nós temos 4 ou 5 afirmativas para observar, julgar se elas são falsas ou verdadeiras. Aí há uma ordem de cima para baixo para a gente ler, da numeração, e 5 alternativas, A, B, C, D, E, com uma numeração, que deve corresponder à numeração, não é, que representa a resposta do teste. Dessa feita, são 4 afirmativas sobre 4 correntes de formas de conhecimento da realidade: o dogmatismo, o ceticismo, o criticismo e o pragmatismo. A parte da gnosiologia inclui também um conhecimento que é chamado de epistemologia. A palavra episteme foi utilizada por Platão pela primeira vez, significava o conhecimento certo, o conhecimento correto, o conhecimento das coisas sobre as quais não pode haver dúvida. Mais tarde, ao longo da história da filosofia, episteme passou a ser a parte da gnosiologia que estuda o conhecimento científico, aquele conhecimento que pode ser comprovado, que tem uma metodologia para ser adquirido, né? E que, portanto, faz parte da base do conhecimento da nossa sociedade e da nossa civilização. O que danado é dogmatismo? E aí vem as opções para você colocar. O dogma quer dizer verdade, no sentido de verdade indiscutível. O dogmatismo é a doutrina filosófica dentro da gnosiologia que acredita que o conhecimento não só é possível, como ele é verdadeiro. O conhecimento desenvolvido pela razão humana, a razão humana tem mecanismos para adquirir a compreensão de toda a realidade. O dogmatismo, então, parte do princípio que a nossa racionalidade não tem limites e que, portanto, tudo é possível de ser conhecido. E se a gente não conhece tudo, é porque ainda não chegou o momento, mas chegará o momento desse conhecimento pleno, total e absoluto. Portanto, existem verdades que são indiscutíveis. Isso é o dogmatismo. O criticismo, aí vem o ceticismo, né? O ceticismo, você já sabe que a palavra septique, S-C-E-P, né? Septitei, K-E, septique, em grego quer dizer dúvida. Ceticismo, portanto, é uma doutrina do conhecimento filosófico que duvida da possibilidade do conhecimento, que acha que o conhecimento ou ele é impossível completamente, ou ele é relativo, a gente só pode conhecer poucas coisas sem muita certeza, ou ele é limitado, algumas coisas a gente pode conhecer, mas não tudo é possível de se conhecer. E nunca pode haver uma certeza absoluta sobre esse conhecimento. O criticismo
é uma ideia filosófica que diz que o conhecimento é possível. Os sentidos humanos, a razão humana podem, agindo conjuntamente e através de uma metodologia lógica, arrumando as coisas, digamos assim, não é? Passo a passo, usando uma metodologia, a gente pode chegar ao conhecimento e estabelecer algumas verdades no campo do conhecimento. Ou seja, o criticismo diz que o conhecimento é possível, que o homem pode conhecer uma parte da realidade, entender uma parte da realidade, e na verdade o que a gente conhece são os fenômenos que se nos apresentam. Conhecer as coisas como elas são, não é? Em sua inteireza, isso é impossível, porque os nossos sentidos são limitados. Eu não vejo todas as cores. Então, quando eu olho um objeto, eu só posso perceber desse objeto o que os meus olhos, na sua limitação, são capazes de perceber, em termos de cores, em termos de aparência, não é? Eu só posso sentir desse objeto o cheiro que a minha limitação olfativa tem. Eu não consigo sentir todos os cheiros. Eu não tenho todos os paladares. O meu tato tem uma limitação. Então, na verdade, o que eu conheço é aquilo que a minha limitação sensorial é capaz de perceber. E que meu cérebro, através de um mecanismo chamado abstração, é capaz de criar como modelo. Não é isso? Isso é o criticismo. E, por fim, o pragmatismo, que a palavra pragma, em grego, quer dizer prática, né? Aquilo que a gente exerce no dia a dia. Então, o pragmatismo é a doutrina filosófica no campo do conhecimento que diz que o conhecimento ele é possível através do que é possível o homem conhecer, né? Então, o que a gente conhece é o que nos interessa para viver. O homem tem, portanto, uma limitação e o conhecimento é aquilo que, na prática, é possível se ter e, na prática, é possível se exercer, né? O meu conhecimento de aritmética foi desenvolvido a partir do que eu precisava utilizar na ideia de números e na ideia de quantidade. A minha matemática, no termos de equação, é aquilo, a álgebra é aquilo que eu precisava para criar algumas coisas, né? A lógica da probabilidade é aquilo que eu precisava, ou seja, todo conhecimento foi um conhecimento de necessidade, de prática. Eu precisava, para resolver um problema, desse conhecimento. Então, os conhecimentos eram desenvolvidos pela prática. Portanto, o conhecimento, na verdade, ele se limita a essa necessidade. Não há nenhum conhecimento puro que se desenvolva sem essa necessidade. Vamos ver onde é que tem isso escrito? Primeira afirmativa. Caracteriza-se pela atitude de conhecimento que consiste em acreditar estar porte da certeza ou da verdade antes de fazer a crítica da faculdade de conhecer. Ou seja, o conhecimento é um dogma. É uma verdade absoluta. Pronto. Número 1. Posição epistemológica, episteme, quer dizer do conhecimento certo, do conhecimento verdadeiro, segundo a qual o espírito humano nada pode conhecer com certeza. É o ceticismo. É a dúvida. É o número 2. Caracteriza-se por afirmar que não é possível conhecer as coisas tais como são em si, essencialmente. Apenas podemos conhecer os fenômenos, aquilo que se nos aparece através dos sentidos e através da limitação do nosso conhecimento. É o criticismo. Número 3. 1, 2, 3, tem que ser 4. Posição epistemológica, que afirma que o intelecto é dado ao homem
não para investigar ou conhecer a verdade, mas para orientar-se na realidade, ou seja, para saber o que pode tirar da prática desse conhecimento dos fenômenos. Você não passa disso. Então é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Letra B. Pronto. Letra B é a resposta para a questão 7. Vamos à questão 8. Questão 8. O que é que ela nos diz? Questão 8. Sendo os homens, conforme dissemos, por natureza todos livres, iguais e independentes, ninguém pode ser expulso de sua propriedade e submetido ao poder de outrem sem dar o consentimento para isso. Isso é uma ideia de John Locke, no livro Segundo Tratado sobre um Governo Civil e Eclesiástico. É o liberalismo. Ideias do liberalismo. Segundo texto, patrimônio do pobre, a propriedade do pobre, a riqueza do pobre reside na força e destreza, eficiência de suas mãos. Sendo que impedi-lo de utilizar essa força e essa destreza da maneira que ele considerar adequada, desde que não lese, não prejudique o próximo, constitui uma violação pura e simples dessa propriedade sagrada. Ninguém pode ser impedido de trabalhar naquilo que sabe fazer. Não posso obrigar ninguém a trabalhar contra a sua vontade ou impedi-lo de trabalhar. Essa é uma ideia liberal. É uma ideia de Adam Smith. Você está vendo? O liberalismo puro defende que o trabalhador é livre para escolher o seu trabalho. Não. Se isso vai ser possível ou não é outra coisa. Mas você está percebendo? Então, uma sociedade que se diz liberal e cria desemprego é uma sociedade injusta, segundo as ideias liberais. Tá vendo? Então, quando o camarada diz, não, eu sou liberal, agora é cada um por si, entendeu? É a meritocracia. Conversa mole. Esse sujeito não sabe o que é liberalismo. Não. Alves não defende o liberalismo. Eu estou apenas dizendo a vocês que muitos que se dizem liberal não sabem o que é liberalismo. E que o liberalismo não é uma teoria política nem sociológica de cada um por si e os deuses contra todos, não. Não é assim, não. Esse povo não estudou filosofia política. Entendeu? O que esse povo tem é saudade da escravidão. É somente isso. Muito bem, a partir dos textos, o que é que a gente pode dizer? John Locke defende a democracia. Não. Ele defende o liberalismo. Porque, não é? Para John Locke, não é? Quando ele fala dos homens, e a gente conhece isso, ele está falando dos cidadãos. E nem todos são cidadãos para Locke. Você precisa ter uma renda mínima. Adam Smith privilegia o trabalho e, portanto, a desigualdade. Não tem nada disso nesse texto. Está errada a letra A. Letra B. John Locke defende a propriedade privada. Todo liberal defende a propriedade privada, sem dúvida nenhuma. Em sintonia com a defesa da livre iniciativa, que é típica também do liberalismo em Adam Smith. E isso sim, parece ser a resposta. Mas vamos conferir as outras. Letra C. O consentimento para evitar o poder centralizado do rei. Onde é que tem rei? Nenhum dos textos fala disso. Em John Locke, choca-se com a necessidade de ter intervenção econômica, segundo Adam Smith. Letra C, louca. Os textos não falam disso. E muito menos Locke defendia, né, rei com poder, e Adam Smith, né, queria intervenção econômica. Letra D. A monarquia absolutista é a base da teoria política de John Locke. Monarquia parlamentarista. Quem defende o absolutismo é Hobbes.
enquanto o Estado não intervencionista é o suporte da teoria. Isso é verdade. Adam Smith não quer a intervenção do Estado na economia. Então a letra D tem uma parte errada, o começo, e o final certo. Letra E. Para John Locke, o consentimento de ser expulso de sua propriedade é garantido pela divisão dos poderes. Quem falou de divisão dos poderes foi Montesquieu, tem nada a ver com John Locke. Harmonizando-se com a defesa da propriedade coletiva, isso é socialismo, século XIX, socialismo utópico, socialismo marxista, não tem nada a ver com Adam Smith. Letra B de bola para a questão 8, pode marcar sem problema nenhum. Questão 9, vamos a ela. Questão 9. Tudo indica que o termo indústria cultural foi empregado pela primeira vez no livro Dialética do Esclarecimento, em que Max Horkheimer e eu, Theodor Adorno, Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, são pensadores da chamada Escola de Viena, década de 20, ou Escola da Teoria Crítica, porque esses filósofos fazem críticas tanto ao capitalismo liberal, que provocou a Primeira Guerra Mundial, quanto ao socialismo que estava criando naquela época, nos anos 20, a ditadura sobre o proletariado e não um governo de trabalhadores, né? É a formação do stalinismo e de outras ditaduras, de outros totalitarismos, como o nazismo, o fascismo, etc. Não é isso? Por isso é também chamada de teoria crítica, né? A Escola de Frankfurt. Publicamos em 1947 em Amsterdã, depois da Segunda Guerra Mundial. Em todos os seus ramos fazem-se mais ou menos segundo um plano, produtos adaptados ao consumo da massa, em que a grande medida determinam esse consumo. Ou seja, é produzir em quantidade para ser consumido. Ninguém se pergunta, isso é bom? Isso é de qualidade? Não é? Na verdade, Adorno e Horkheimer estavam se referindo à questão da arte que era oferecida ao povo, o cinema, a fotografia, né? a diversão, né? A história em quadrinhos, não é? A banda desenhada, tudo isso era chamado de cultura de massa. E ainda hoje é. Né? Hoje a televisão, a novela da televisão, a minissérie, não é? Então, a cultura de massa, ela é feita em quantidade para ser consumida. A qualidade não é exigida. Ninguém está preocupado com a qualidade. Está se dizendo aqui, não, o povo quer consumir isso. Né? É muita gente defendendo, né, as coisas mais absurdas do mau gosto fora do comum no campo da música pop, né? Da música, né, nessas subdivisões de comunidades, de grupos, né, de gênero, não sei o quê. Muita coisa ruim. A indústria cultural é produzir em quantidade, não em qualidade. Então você oferece porcaria como se aquilo fosse bom para o consumo. Tem que ser consumido. Não, isso aqui faz parte do nosso grupo, é a nossa vibe, é não sei o quê. Quem produz isso ganha dinheiro às custas dos idiotas que consomem. Muito bem, seguindo. Com base no texto e na concepção de indústria cultural criada por Adorno e Horkheimer, é correto afirmar: os produtos da indústria cultural caracterizam por ser uma expressão espontânea da massa. Não. Os programas de televisão são impostos. E são vendidos como se fosse o que há de melhor, de boa qualidade. Claro, a embalagem, em algumas emissoras de televisão, não é? A embalagem dos programas é visualmente belíssima. Você fica assim,
deslumbrado e pensa que aquilo é, né? Puxa vida, tá todo mundo vendo isso, eu tenho que ver também. Aquilo é lixo embalado em embalagem de luxo, mas não presta para nada. Os produtos da indústria cultural afastam o indivíduo da rotina do trabalho alienante realizado em seu cotidiano. Ao contrário, o trabalhador que chega cansado do trabalho, ao abrir a tela da TV, ele quer ver coisas bonitas. Ele não quer ver a miséria que o cerca, nem a desgraça do seu trabalho, que ele sabe que não lhe remunera bem. Ele quer sentar, ver mulheres bonitas, gente bem arrumada, um drama aqui e ali, mas o pobre termina casando com a ricaça. Ou, não é, a pobrezinha do subúrbio casa com o patrão ou um namorado, não é, multimilionário. Não é? Aí as pessoas comem e sentam à mesa, não é? Aí vem receitas, roupas que todos vestem, e você passa a querer consumir ali. E no intervalo dos programas, o comercial, para vender mais a falsa felicidade da sociedade de consumo. Letra B não é. Letra C. A quantidade, a diversidade e a facilidade de acesso aos produtos da indústria cultural contribuem para a formação de indivíduos críticos, capazes de julgar com autonomia. Coisa nenhuma. Você passa a acreditar que aquilo que está sendo veiculado pela música, pelos meios de comunicação, pelo cinema, né, pelo pagode, pelo funk, aquilo é bom e verdadeiro. E você tem que acreditar naquilo. E você não se pergunta. As redes sociais têm isso também, viu? Muita gente acredita no que vem pelas redes sociais e passa a raciocinar em cima daquelas ideias e não confronta. Será que isso é verdade? Quem pensa diferente? E por que pensa diferente? Por que eu só tenho que ficar ligado a essa opinião? Seguindo, a indústria cultural busca a promoção das mais diferentes manifestações culturais, preservando as características originais de cada uma delas. Não, ao contrário, você vai tirando as características da verdadeira cultura, né, e criando uma cultura falsa, impondo como se aquilo fosse verdadeiro. Um compositor pernambucano, não é, chamado Geraldo Azevedo, tem uma música em que ele faz, não é, uma crítica à indústria cultural, né, aos meios de comunicação. E ele, num dos versos, diz: e a televisão, essa lareira, queimando o dia inteiro a raiz que existe em mim, a raiz cultural, né? Como uma lareira queimando, tocando fogo, destruindo, transformando em cinza a raiz da minha cultura, né? São João na Capitá. Vocês já viram essa festa? Inclusive usando, não é, uma forma gramatical que parece ser do matuto, do São João do interior, do sertão, os verdadeiros valores do São João. Aí vem um monte de sertanejo que não tem nada a ver com o sertão do Nordeste para cantar no São João da Capitá. Aí vem um amontoado de baiano para cantar axé. Aí num cantinho da festa, da mega festa do evento, aí tem uma barraquinha onde tem um sanfoneiro tocando um forró, meia dúzia de gato pingado dançando e consumindo pamonha industrializada, canjica industrializada e um doce feito com amendoim que eles dizem que é pé de moleque. E aquilo nunca foi pé de moleque. E vendem, não é,
um vinho aquecido misturado com gengibre e outras coisas, que é típico do interior de São Paulo e de Minas, chamado quentão, como se isso fosse uma tradição do São João do Nordeste. Pronto. Tá vendo o que é que a indústria cultural faz? Vende isso. Aí aquele amontoante de gente fingindo estar vestido de matuto para enfeitar a festa. Pronto. Ninguém está respeitando a tradição, nem a verdadeira cultura. Ora, tem que ser a letra E. A indústria cultural banaliza, torna banal, torna tudo igual, né? Estandartiza, não é? Standard é aquilo que é igual, produção em massa, repetição. A arte, ao transformar as obras artísticas, a obra cultural, em produtos voltados para o consumo da massa. Vamos vender. Entendeu? Não interessa se esse pessoal sabe o que é isso. Quanto menos souber, melhor. Letra E para a questão 9. Questão 10. Vamos ver. É característica da filosofia contemporânea a perda do otimismo filosófico de que os seres humanos haviam alcançado a maioridade racional. Aquela ideia de Hegel, aquela ideia de Kant. Pois o século XX nega a ciência universal, defendendo pluralidade de culturas. Existem várias formas de a gente ver o mundo. E diferenças no momento de criar linguagens. Existem várias interpretações. Elaborar mitos. Existem várias maneiras de a gente entender a realidade. Organizar o trabalho. Existem várias formas de trabalhar, não é essa história de exploração do trabalho, não. Cada um pode escolher o trabalho online, o trabalhador hoje está mais consciente, mais capaz de escolher e conceber arte. Não, a arte é isso aí, tá vendo? É arte, tá na galeria, né? Todos estão comentando que esse pintor está na onda, ele tem uma obra excepcional que mostra a transição entre o moderno e o pós-moderno. É um mundo líquido, onde não há mais certezas. Não é? Muito bem. Sobre a filosofia contemporânea, vamos ver o que está correto? A hermenêutica quer dizer a interpretação. É a corrente filosófica contemporânea segundo a qual toda interpretação se movimenta sobre um fundo pré-compreensivo, já que a orienta no que se vai interpretar. É o fenômeno chamado círculo hermenêutico. É você dizer, olha, a interpretação disso é assim. A arte contemporânea é essa. E é isso que você tem que aceitar. É a imposição sobre o pensamento. Infelizmente é isso. Um traço específico do pensamento contemporâneo é a crise dos fundamentos clássicos e modernos. Que Aristóteles, que Platão, tá vendo? Não tem nada disso, entendeu? Tudo é dúvida, não há certezas, entendeu? O mundo é dinâmico, as coisas estão em constante transformação. Isso é Heráclito, né? Mas ele não cita que é Heráclito. Nem entende que a transformação cria sempre algo novo, que permanece e que vai se transformando depois, mas deixa rastros, né? Toda transformação cria desordem. Alguém fica prejudicado com essa transformação. Mas é isso que ninguém quer saber. Não, o mundo tem que caminhar. A tecnologia avança. Sim, alguns não vão avançar com a tecnologia. Paciência. Mas é o resultado. Paciência. O mundo foi sempre assim. Não vai mudar dessa forma. Não é? Conceitos herdados da tradição como racionalidade, verdade, universalidade, liberdade são postos em dúvida, em parênteses. Espera aí, calma, não é assim, deixa de exagero. Tendo em vista uma nova imagem do mundo, revestida de relatividade, não há certezas, e arbitrariedade. No momento a gente tem que pensar assim. Se houver necessidade, a gente muda. Verdadeiro.
A filosofia contemporânea é específica no cenário da influência de Michel Foucault. A gente já falou nele várias vezes. Michel Foucault é mas não é o único pensador dessa contemporaneidade. Para pensar problemas novos, para questionar a clínica psiquiátrica, a cura das doenças, a loucura e o poder, que não é só o poder do Estado, mas o poder por todo canto, o fiscal, o segurança do supermercado, que vigia para ver se alguém não rouba, né? O porteiro do prédio, que diz que eu tenho que esperar lá fora. Se eu não me identifico, se eu não sei com quem vou falar no prédio, não vou poder entrar, né? É o segurança da festa, né, que vai dizer por onde é que eu tenho que passar, até onde eu posso ir. Isso é o que ele chama de pequeno poder, microfísica do poder, verdadeiro. Encontra-se na pós-modernidade tendências neoclassicistas de retorno ao clássico. O mito da caverna de Platão, Demócrito, não. A gente já viu, não é, que uma característica da pós-modernidade é que esses autores clássicos estão fora da maneira de a gente interpretar o mundo. Então, essa afirmativa 4, ela é falsa. Afirmativa 5. A teoria da comunicação de Jürgen Habermas e Karl Appel. Appel a gente não falou sobre ele. Habermas a gente viu que é da escola de Frankfurt, não é? Não defende princípios éticos universais e absolutos, como era o imperativo categórico de Kant. Está lembrado disso, não é? Que a moral é o imperativo para que o homem possa construir a civilização. Se não existirem regras, não haverá civilização, voltaremos à barbárie. Mas a possibilidade de fundamentos dialógicos, ou seja, a sociedade pós-moderna ela vai encontrando, não é, as formas de definir o que é moral e o que são princípios éticos. E lógico, nessa variedade, nessa incerteza, nem sempre a gente escolhe os princípios que serão benéficos para todos. Mas a possibilidade de fundamentos dialógicos e pluralistas para a ação moral. Isso é um perigo. É um perigo, é bom, mas ao mesmo tempo é um perigo. É bom que, por exemplo, determinados grupos, e a nossa sociedade pluralista, tenham princípios éticos para defender seus interesses. Ótimo. Mas a gente não pode esquecer que a gente não pode se diluir, formar ilhas de interesses, sem que haja um interesse maior de todos, porque todos nós pertencemos à espécie humana. A liberdade é um bem para todos. O direito a se expressar é um bem para todos, independentemente do gênero, independentemente da cor, independentemente das crenças religiosas ou políticas. O mundo é pluralista, mas existem princípios que têm que servir a todos. E é esses princípios, que vão manter essa coesão social. O que a gente está pondo em risco é essa unidade, que é necessária, porque senão nós criaremos, né, guetos sociais em que pessoas vão transitar, né, mas nunca vão se juntar, nunca vão pensar no bem comum. Infelizmente, a 5 é verdadeira. Resposta 1, 2, 3 e 5. Letra D. Não é isso? Letra D. Questão 11. Vamos ver lá. Questão 11. A ética ou filosofia moral é a parte da filosofia que se ocupa com a reflexão e respeito das noções e princípios que fundamentam a vida moral. Primeiro texto de Maria Aranha, né, e Maria Helena Pires Martins. Segundo, aí vem a pergunta.
A ética nasce quando a indagação formula duas questões. Primeiro, de onde vem e o que valem os costumes. Segundo aspecto, o que é o caráter de cada pessoa, seu senso e sua consciência moral. Uma coisa que valha para todos e uma coisa que valha para o indivíduo. Para Nietzsche, primeira afirmativa, vamos ver lá da questão 11. Primeira afirmativa, vale as afirmativas. A ética constitui um dever moral. Os princípios e os valores que ela dita são universais. Não, Nietzsche nunca disse isso. Portanto, válidos para todos os homens, independentes do tempo e do espaço. Não. 2. As perguntas dirigidas por Sócrates aos atenienses sobre o que eram os valores nos quais acreditavam e respeitavam ao agir, inauguram uma nova filosofia moral verdadeira. Por que você faz dessa forma? Você acha que isso está certo? É o primeiro questionamento sobre a tradição moral. Porque define o campo no qual os valores e as obrigações morais podem ser estabelecidos pela determinação do ponto de partida. Isto é, a consciência do agente moral. Por que você age assim? Porque todo mundo age. Sim, mas isso é bom? Você se beneficia com isso? É o primeiro questionamento. E a gente sabe que Sócrates era o camarada que fazia perguntas, maiêutica. Para Aristóteles, a ética fundamenta-se em princípios ascéticos. 3. Não. Moral de abnegação, não. Aristóteles diz que a moral em princípios, a ética em princípios universais. Uma moral de abnegação, de sofrimento, de doação, de jeito nenhum. A moral é algo que nos faz ser melhores. E nós vamos ser felizes praticando o bem e as coisas certas. A gente não vai sofrer, ao contrário. Agir moralmente corretamente é um caminho para você alcançar a felicidade. Essa 3 é falsa. Tá doido? De jeito nenhum. 4ª afirmativa, a ética não se confunde com a política. Todavia, elas mantêm entre si uma relação necessária. Isso. Quem foi que separou ética de política? Foi Maquiavel. Não é isso? Mas ética e política não são iguais, mas tem uma relação necessária. Quem rompeu essa relação foi Maquiavel. Pois a formação ética é, ao sobrepor os interesses coletivos aos individuais, importante para o exercício da cidadania. Certíssimo. A 4 é verdadeira. 5. Para Kant não existe bondade natural. Por natureza, o homem é egoísta, ambicioso, destrutivo, ávido de prazeres que nunca o saciam e pelos quais mente e roubam. Por isso, é a razão que precisa, a 5ª afirmativa, a razão precisa do dever, da imposição. Ao contrário de Rousseau, que diz que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe, Kant diz que o homem é naturalmente egoísta. Por isso precisa existir as regras de moral, as regras da ética. Então são verdadeiros 2, 4 e 5. Aí eu marco a letra C. 2, 4 e 5. Vamos à questão 12. Questão 12. Cadê ela? Na teoria geral do Estado, distinguem-se, embora nem sempre com uma clara linha demarcatória, as formas de governo dos tipos de Estado. Na tipologia das formas de governo, leva-se mais em conta a estrutura do poder e as relações entre os vários órgãos das quais a Constituição solicita o exercício do poder. Na tipologia dos tipos de Estado, mais as relações de classe, as relações entre os sistemas de poder, a sociedade que existe nessa estrutura subjacente, as ideologias, a maneira de pensar o mundo
E os fins, para que é que a gente está organizando o Estado? Para que é que existe o poder? As características históricas e sociológicas de cada povo, né? As tipologias clássicas das formas de governo são 3. As criadas por Aristóteles, por Maquiavel e por Montesquieu. Vamos ver? Eita! 7 afirmativas para a gente escolher as verdadeiras. Não é isso? Vamos ver? Então, monarquia, aristocracia e democracia são formas de governo definidas por Aristóteles. Certo. A partir da diversidade, etc e tal, me permitam aqui. Pronto, momento, voltei. A primeira é verdadeira. A divisão de poderes fundamentou a organização da primeira Constituição Republicana Brasileira, de 1891, demonstrando influência da teoria de Montesquieu. Verdadeiro. Quem criou separação dos poderes? Montesquieu. Pensamento político de Montesquieu, terceira afirmativa, opunha-se à estrutura do Estado absolutista e propiciou as bases do Estado liberal. Verdadeiro de novo. As razões de Estado, concebidas como valor político acima de qualquer outro ideal, ou seja, eu preciso manter o poder, eu preciso ficar no poder, foi um princípio defendido por Maquiavel. Exatamente. Considerado o fundador da moderna ciência política, onde ele separa a ética de política. E esquece que elas são separadas, mas tinham que ter, não é, um relacionamento. Essa 4 é verdadeira. O modelo de república liberal foi idealizado por Maquiavel. Locke, no campo da política, Adam Smith, no campo da economia. Afirmativa 5 é falsa. Aristóteles elaborou um projeto político responsável pela unificação política da Grécia. Isso nunca aconteceu. Quem uniu a Grécia à força pela guerra foi Filipe II e o filho dele, Alexandre da Macedônia. Nunca Aristóteles. 6 é falsa. 7. Montesquieu privilegiava o poder executivo. Não. 3 poderes independentes e harmônicos. Nenhum é maior do que o outro. 7 é falso. 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. Eu marco letra C. Eu marco letra C. Pronto. Questão 12. A partir da questão 13 será o terceiro módulo, o terceiro e último módulo. Até lá, então. Estudando, recordando. Tá ok? Confio em vocês.